você, Marcos? Você anda muito Eu internacional. também. Internacional, você que é ocupada. Então, vamos marcar uma hora para a gente atualizar as conversas, né? É, precisamos. Eu tirei o semana passada, né, de férias. Aí o Marcos estava em viagem internacional e aí tivemos uma participação muito bacana na Unicamp, lá com o pessoal do LAUT, que é o Laboratório de Logística, para apresentarmos o nosso inventário de emissões, né, da BOL. E aí eu não pude ir, o Marcos foi nos representando, foi super elogiada a sua participação, Marcos. A professora Janaína ficou muito feliz. É isso aí. Não, deu uma interação legal, assim, é legal. O pessoal da academia, a gente vê que eles têm uma demanda, né, pelo business, né? Assim, eles têm uma visão completamente diferente das coisas como funcionam. Então, quando eles olham o business, assim, eles têm a gente vê que eles saboreiam com, com alegria, né? Foi muito boa a interação com ela mesmo. E a gente, também com essa visão estritamente mercadológica, né, também quando escuta a academia, a gente fica positivamente É, surpresa, né, com tanta coisa aí que não está no nosso radar, né. É uma troca verdade, rica para os 2 lados. é verdade. Não, é muito bom, muito interessante. Vou dar mais um minutinho, né, Marcos, em respeito aqui ao horário de todo mundo, a gente inicia. Tá. Não, pode sim. Pessoal da Tegma aqui em peso, bom vê-las. Luft, Seva. Tá, eu vou começando aqui então, para dar as boas-vindas. Primeiro, sejam bem-vindos, associadas e associados. Esse é uma Ball Day em função do tema fechado para os associados, especificamente quem está na nossa diretoria ESG. A gente tem a honra aqui de receber os colegas da Repol. Para quem lembra, há 3 anos atrás, mais ou menos, a gente construiu a nossa matriz de materialidade no início dos trabalhos aqui da diretoria ESG com o Vitor da Repol, que disponibilizou a sua equipe para estar aqui com a gente hoje, para falar desse tema das certificações, que foi um dos temas mais votados na pesquisa que a gente realizou junto com o Marcos, com vocês no início do ano, né, sobre os temas que nós deveríamos endereçar aqui de forma setorial. Então a gente estava muito ansioso por esse encontro e espero que seja um encontro muito proveitoso. Lembrando que os colegas da Repó depois vão compartilhar os seus contatos. Então o associado ou a associada que quiser posteriormente seguir contato individual com eles, fiquem super à vontade. E vou passar a palavra então agora para o nosso diretor Marcos Martins para terminar de contextualizar e apresentar os nossos convidados. É isso, pessoal. Bom evento aí online a todos. Bom dia. Bom, eu queria agradecer aos associados, né? Esse tema foi, como a Marcela falou, foi tema da nossa pesquisa e é um tema bastante atual para quem está amadurecendo os seus inventários, desculpa, estou com o inventário na cabeça, os seus relatórios. Quem está em empresa de capital aberto já enxerga essa obrigatoriedade, né, a partir do reporte de 26. E mesmo quem não está com capital aberto, não tem capital aberto, é importante começar a enxergar essa demanda, porque em algum momento as empresas de capital aberto podem fazer essas exigências, né? Então, eu, aqui na Brava, embora a gente não seja empresa de capital aberto, a gente já está trazendo elementos do FRF no nosso inventário desse ano que a gente faz com base no GRI. Eu queria agradecer o Guto Lobato, né, que é gerente de educação corporativa na Repor, e o Pedro Bentes, que é analista de projetos sênior na Repor. E vou deixar eles aqui falando, né, apresentando a Repor, como a Marcela falou, é uma referência, já fez um trabalho super importante para a gente com nosso motivo de atividade há 3 anos, que até hoje ela nos dirige, né? Então, eu passo a palavra para vocês, gente. Guto, fica à vontade. Obrigado, viu? Obrigado, Marcos. A gente que agradece. Bom, também agradecer a Juliana, toda a equipe, Marcela, todos os que, né, nos convidam para poder colaborar com vocês. Estar aqui de volta é um prazer.
A gente, além da materialidade, já teve também um momento parecido com esse 2024. A gente trocou uma ideia sobre essas mudanças do campo do relato e os impactos disso. Estamos aqui, né? Eu e o Pedro. O Pedro também se apresenta, mas eu vou me apresentar. Eu sou o Guto, para quem não me conhece, eu trabalho na Report há 15 anos e trabalhei muitos anos focado na área de conteúdo. A gente tem, né, as equipes que cuidam dos processos de relato, das nossas pesquisas, das nossas publicações. E mais recentemente, por volta de 6 anos atrás, a gente estruturou, depois de muitos experimentos, a nossa frente de educação corporativa. Então, temos uma frente de educação e o Bentes, que vai se apresentar, representa também a nossa frente de estratégia, né, Pedro? Fale aí. Não, perfeito, Guto. Primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde de quarta-feira. Como o Guto bem falou, eu me chamo Pedro Bentes, estou aqui, né, carregando, né, representando o time de estratégia aqui da Report, que abarca, né, todos os projetos associados também a questões climáticas e também a toda essa integração, né, que tem sido cada vez mais demandada, principalmente das companhias abertas, que é a integração das questões de sustentabilidade climáticas aos demonstrativos de resultados sobre essa ótica de riscos e oportunidades, que é, né, o assunto sobre os quais as normas FRS 5S2 se debruçam. Estou aqui na Report já há 5 anos, fazendo esse mês 5 anos, e é um prazer estar aqui com vocês e espero que seja uma agenda bem proveitosa para todos. Bom, e aí a gente tem então um plano aqui de trazer, a gente veio em dupla justamente por isso, né, para falar um pouquinho sobre dois grandes blocos de informação. Um é realmente uma apresentação desse panorama, e a gente sabe que algumas empresas aqui já estão, né, com uma jornada um pouco mais avançada, ou já estão nesse processo de internalização das questões das normas FRS, e outras estão no momento mais inicial. Então a gente tem um momento inicial aqui que é para falar realmente das transformações que a gente vê acontecerem e das regulamentações que a gente tem, e principalmente decisões importantes, né, Pedro, que têm que ser tomadas no início do processo, de acordo com a natureza da organização, e a gente vai se debruçar um pouco nessa relação entre as normas S1, S2 e outras normas. E depois a gente fala um pouquinho dos casos que a gente já tem do mercado, do que a gente vem acompanhando, inclusive produzindo, né, no momento, alguns relatórios FRS, dos chamados Early Adopters, né, da norma. E aí a gente fecha falando sobre como a gente vem de acordo com o contato com os nossos clientes regulados ou não, tem voluntários também, percebendo um caminho e desenhando junto com eles uma trilha de conformidade e de adequação da governança até o relato, né, passando por todas as etapas que são necessárias para aderência, ou melhor, para o cumprimento dos requisitos dessas normas. Então, bom, só para apresentar muito brevemente a Report para quem não conhece, a Report existe há bem mais tempo do que eu e o Pedro estamos nela. Ela fez 22 anos no final do ano passado. Ela nasce com uma agência de relatórios e muitos entraram em momentos iniciais da Report, foi o meu caso, a Report tinha já seus 6 anos, mas ela vinha crescendo muito no campo do relato. Eu entrei para ser editor, repórter, depois coordenador de conteúdo, e isso aconteceu muito, né, dentro das estruturas, digamos assim, das práticas da agência para atender os clientes. Com o tempo, a gente se descobriu uma organização de consultoria estratégica, né? E aí nasce a nossa frente de estratégia, e logo em seguida nasce a nossa frente de educação, nossa frente de serviços de soluções digitais. O importante é que a gente é uma empresa B, o que significa que a gente, claro, gera lucro e busca o lucro, mas a gente é certificado periodicamente, acabamos de passar por um processo de recertificação como uma empresa B. São empresas que têm que declarar um impacto das suas atividades. Elas têm um modelo de negócio de impacto que busca alguma coisa. Então, nosso propósito é esse que está na tela. A gente busca, pela educação, pelo relato, pela estratégia, pela consultoria de dados, né, transformar pessoas em empresas por meio da sustentabilidade. E aí a gente tem, como eu disse, né, uma equipe bem multidisciplinar, mais de 2.600 projetos concluídos entre materialidades, relatórios, cursos em company, workshops, palestras, enfim, um bocado de coisas, atendendo um universo de empresas que é mais ou menos o que está aqui, né? Empresas grandes, estruturadas, porque são as empresas que têm tanto regulamentações e obrigações quanto compromissos voluntários, né? E investem regularmente em sustentabilidade. Aqui são algumas parcerias que a gente tem. Como a gente fala de FRS, a gente tem mantido um contato muito próximo com eles, participando das conferências anuais, dos webinars que eles organizam. Somos membros da IFRS Sustainability Alliance e temos também cursos certificados pela FRS aqui no Brasil de relato integrado.
Também temos aí as parcerias com o CEBEDES, que a gente publica, né, Pedro, todo ano, um estudo de práticas de relato que vocês devem conhecer, chamado Reporting Matters. Depois a gente bota o link aí, né, que é um retrato, um diagnóstico das práticas de relato do Brasil feito ano a ano. Damos aula lá no Pacto Global, temos uma série de parcerias, inclusive com vocês, como vocês podem, né, saber, enfim, temos aí uma longa parceria. E aí, dentro disso, a gente quis trazer para vocês um pouco do que a gente tem percebido nesse cenário e como a gente tem trabalhado e analisado essas normas. Então, primeiramente, a gente vai falar do contexto e estrutura, muito rapidinho, coisa de 15 minutos. E aí eu convido vocês a depois, se quiserem, ver nosso canal do YouTube, né, que tem webinars públicos que a gente tem organizado desde o ano passado e retrasado, sempre falando de FRS, trazendo convidados. A gente fez um com a Vale no início do mês. Então, a gente sempre recomenda para quem quiser dar uma olhada, né, sobre outra perspectiva, conhecer esses conteúdos públicos que a gente tem. Depois a gente fala do cenário regulatório, que tem muitas dúvidas, principalmente a questão dos reliefs também, né? As experiências dos pioneiros e o que a gente chamou aqui dentro da report muito carinhosamente de trilha ou jornada FRS, né? Apontando quais são os pontos fundamentais para uma empresa entrar nesse padrão. Bom, aí eu começo a fala aqui, o Pedro também vai falar na segunda metade, tem um momento que a gente alterna um pouco, e aí, se vocês quiserem fazer perguntas durante, não tem problema, mas se quiserem, a gente deixa para o final ali um tempo para interações também. Fica muito a critério de vocês. A gente está com um público aqui de mais ou menos 20 pessoas, então não teria nenhum problema se quiserem fazer alguma ponderação durante, tá bom? Bom, a primeiro ponto, acho que muitos aqui já ouviram ou já foram carinhosamente acionados aí dentro das suas empresas, né, ou por pares do setor, sobre essas mudanças que a gente tem tido no campo do relato, né? E o campo do relato é o que a Report tem mais experiência ao longo do tempo. A gente fez um dos primeiros relatórios de RI do Brasil, que foi da Natura, né, lá em 2001. Então, a Report nasce junto com essa chegada do GRI para o Brasil. E aí, o que a gente percebe, né? Os relatórios eles têm mudado muito de acordo com a demanda exterior, né? De acordo com aquilo que se espera das empresas do ponto de vista de comunicação de resultado. Aqui tem 3 eixos que a gente considera fundamentais. Primeiramente, as normas estão se tornando cada vez mais objetivas e rígidas. A própria GRI nasce como diretriz e vira norma. Isso já é um sinal. E outras normas, como SASB, FRS, a SRS na Europa, vêm surgindo com caráter, ou com caráter não, com o objetivo de tornar o relato de desempenho da organização mais preciso e mais técnico, criando uma separação metodológica entre o que se faz em demonstrações financeiras, formulários de referência, relatórios 20F, divulgações trimestrais, né? Fazendo uma espécie de uma equiparação entre o rigor técnico disso e o rigor dos relatórios de sustentabilidade de antigamente. Então, as perguntas das normas são mais difíceis, mais complexas, e a narrativa estratégica da organização tem que se sustentar em dados. Isso é uma coisa que a gente tem percebido e levado muito, inclusive, né, Pedro? Quando a gente faz palestra, webinar, quando a gente faz serviços educacionais para as empresas, a gente destaca isso muito. É uma coisa que, inclusive, se pede muito que a gente leve para as lideranças da empresa, né? Essa é uma demanda, e é uma demanda que vem do campo voluntário, antes da FRS. A segunda coisa é a questão dos dados mais rastreáveis. Até por força de regulamentações sobre supply chain, due diligence de fornecedores, clima, a gente percebe que os relatórios mais têm que ser auditados, né, mesmo que na seguração limitada, e eles precisam ter indicações de sustentabilidade muito precisas. Por isso se pede tanto quantificação, que era uma coisa que antes facilmente. E em terceiro lugar, a gente tem mais de 40 países nesse momento, né, até abril de 2026, que ou já regularam as normas S1 e S2 ou estão em vias de publicar suas resoluções. Então, isso mostra que, de fato, o movimento da sustentabilidade no relato nasce voluntário, principalmente a cargo da GRI, que ainda é a norma mais usada no mundo e tende a continuar sendo, mas as regulamentações com IFRS, com a norma europeia SRS, têm sido puxados esses movimentos de colocar as empresas nessa posição de, sob regulamentação, eu publico meu relatório, e não mais como uma prática voluntária. Então, são mudanças muito importantes que se traduzem nessa sopa de letrinhas da sustentabilidade que certamente vocês já viram em algum discurso, em algum momento, né? É sigla para tudo que é lado, porque tem compromissos tipo os princípios de sustentabilidade
para o setor financeiro, para o setor de investimento, para o setor de seguros. A gente tem os princípios do Equador, a gente tem o GHG Protocol, CDP, TCFD, TNFD, norma europeia, GRI, meu Deus, é um desespero, né? E aí, no meio disso, dessas normas, a gente percebe que há um movimento claro, principalmente a partir de 2010, de aparecerem normas e diretrizes cujo objetivo é aproximar a conversa com o mercado financeiro. Essa conversa, que era uma conversa multi-stakeholder, muito mediada pela academia e pelos movimentos da sociedade civil, se quer essa agenda também presente no campo dos investidores. Instituições financeiras, investidor de varejo, investidor institucional, banco, todo mundo, setor de seguros, todo mundo mais próximo dessas diretrizes e normas. E aí nascem normas como as que estão à direita, que são normas, principalmente diretrizes e normas, né? Se a gente olhar para o relato integrado e para o SASB, que servem para alimentar um investidor ou stakeholder financeiro de informações úteis para entender a posição financeira da empresa e como as questões de sustentabilidade afetam a empresa, né? Esse movimento, aí embaixo estão duas entidades muito importantes. Uma teve curta existência, que é a Value Reporting Foundation, e a outra é a FRS Foundation, que para os profissionais de contabilidade ela já é bem conhecida, porque ela basicamente é a dona dos padrões contábeis mais usados internacionalmente. E a Value Reporting Foundation veio do SASB do relato integrado, da junção desses dois movimentos, né? E foi incorporada pela FRS para desenvolver normas de sustentabilidade. Aqui são só algumas imagens para vocês verem como nos anos 2000, 2010 os relatórios eram, né? Empresas do setor siderúrgico tinham na capa uma floresta. Empresas do setor automotivo tinham um carro andando numa folha, né? Em vez de postes, havia flores, né? Ali embaixo você tem uma empresa como a Unilever que publicava um enorme, muito bem feito relatório de 200 páginas aqui no Brasil, mas que não tinha dados econômico-financeiros. A gente vê que isso mudou. As empresas agora são cobradas para trazer questões financeiras dentro do relato. O objetivo é claro, você quer que o público financeiro tome decisões pensando em sustentabilidade. Você não deve falar apenas de questões sociais, ambientais e de direitos humanos ou climáticas. Você tem que falar delas em conjunção com as relações financeiras, os nexos financeiros que esses temas apresentam. Então, esse é um movimento que a gente vê se acelerar. E aí eu trago uma fala para a gente falar da estrutura das normas, do chair do board do ISSB, né, que é o grupo que foi desenvolvido na FRS para desenvolver essas normas novas. Ele falou essa fala dele no lançamento das normas. E a gente participou de algumas conferências presencialmente, outras virtualmente. Essa foi do lançamento, lá em 2023. O que ele falou? Que basicamente a economia não reconhece a natureza na hora de fazer a demonstração financeira, né? Como ele fala, a gente pensando no setor petroquímico, ele diz o que a gente paga e contabiliza nas DEFs é o custo de explorar, produzir, transformar, distribuir e vender, né? O petróleo no ponto de venda, né? No posto de gasolina. Mas nem um único centavo é calculado em cima dos anos de trabalho da natureza para torná-lo fóssil. Ele traz essa frase para mostrar a dissociação que existe entre os capitais natural, intelectual, social e o capital financeiro. E essas normas têm o objetivo de, com uma linguagem mais próxima do mundo contábil, trazer essa conjunção e essa conectividade. Bom, ali embaixo tem um gráfico que eu acho que resume bem a ideia da FRS, né? As normas S1 e S2 foram desenvolvidas por um grupo que é espelhado do grupo que desenvolve os padrões contábeis. Então, o IASB é o board que desenvolve as normas contábeis, né? O IFRS 19, etc. e tal. Aqui embaixo, ali, a gente está vendo o ISSB, que é o Sustainability Standards Board. Esse grupo pensa nas divulgações de sustentabilidade e eles dizem que as demonstrações financeiras se juntam com as divulgações de sustentabilidade para fornecer um pack de informações úteis para a tomada de decisão do investidor. Esse trabalho não foi feito só por esse board, tá? Esse board, inclusive, tem a GRI dentro dele. O processo de construção foi feito de consultas públicas, a Report participou e muitas empresas e consultorias participaram. A gente teve envolvimento do G20, do IOSCO, né, do Comitê de Estabilidade Financeira, vários fóruns internacionais de especialistas acadêmicos, profissionais de contabilidade, de sustentabilidade participaram, e o objetivo era não só criar essa norma que fecha esse pacote de informações, mas também estabelecer um, um novo padrão a partir de conhecimento já existente. Porque é fato que a gente já tinha normas como a SASB, né?
que alguns aqui eu sei que relatam usando o SASB. O SASB é uma norma que traz informações interessantes para o ponto de vista da contabilidade, em sustentabilidade, por setor empresarial. Então, se esperava não eliminar tudo que veio antes, mas pegar as normas e os padrões anteriores, como o relato integrado e o SASB, e trazer uma norma que fosse interoperável. Então, essa é uma promessa que a FRS faz no seu desenvolvimento, trazendo vários stakeholders importantes para a discussão. Aqui é só um gráfico que a gente tem usado muito, né, Pedro, quando a gente vai explicar as normas FRS, inclusive para os nossos clientes, mostrando a diferença. Você tem normas que são multi-stakeholder, né, que são voltadas para discutir impacto. É o caso da GRI, é o caso do CDSB. São normas e diretrizes que servem para isso. Você tem outros padrões que já surgiram com foco no mercado financeiro e no stakeholder financeiro, principalmente as normas SASB, o relato integrado e diretrizes como a de clima TCFD e a de biodiversidade e natureza TNFD. Elas já trazem esse propósito de transformar os relatórios em peças úteis para investidores. E temos meio que o pessoal mais punk da história, que é o que quer trazer a conjunção dos dois mundos, com a visão dupla, que é o caso do trabalho do EFRAG na comunidade europeia e das normas europeias chamadas normas ESRS, que combinam a visão financeira com a visão de impacto. E aí nós temos as normas, então, S1 e S2. Para que elas servem? De forma conjunta com os outros recursos da IFRS, e eu me refiro a SASB e relato integrado, a função delas é trazer uma abordagem de riscos e oportunidades em sustentabilidade que abranja não apenas o relatório, mas os processos de tomada de decisão, estratégia e o monitoramento de riscos e oportunidades de negócio dentro das empresas. Então, é uma norma que tem o verniz do relato, mas o que ela quer, né, Pedro, é lá no começo modificar a mentalidade e a tomada de decisão das organizações. Como é que essas normas surgiram, né? Elas surgem desse trabalho que a gente falou e elas surgem a partir de um propósito de ter, digamos assim, um set de documentos padronizados para que cada mercado construa sua regulamentação em relato de sustentabilidade ESG. E para que os investidores possam, então, alocar recursos enxergando claramente como cada empresa está, em termos, por exemplo, da exposição a riscos climáticos físicos, em exposição à escassez de recurso hídrico, em relação ao risco de perda de biodiversidade, como isso afeta a matéria-prima dela, né? Então, são impactos que a empresa sofre em função dessas questões de sustentabilidade. Para quem não conhece, é muito simples dizer a diferença e a relação entre S1 e S2. A S1 é o que o próprio Emmanuel Faber sempre chamou de uma norma-mãe, uma norma chapéu. Ela é uma norma que tem como objetivo fazer com que a empresa produza, né, dentro dela, processos de gestão para detalhar externamente como ela monitora, gerencia, acompanha, toma decisões e é afetada por riscos e oportunidades em sustentabilidade. Aí vocês podem perguntar, sustentabilidade o quê, gente? É tudo? É sim, é tudo, tudo. Tudo aquilo que abrange o universo da sustentabilidade. É uma norma, portanto, que te faz um exercício de visualizar todos os teus riscos e oportunidades em sustentabilidade. E aí vem S2. Você usa essa norma S1 para produzir seu relato e dele você tem que desenvolver conforme seus temas materiais, aí você vai caçar outras. Por enquanto, o que nós temos é a S2. Então, o relato vai ser S1, S2. Né? Qual é o ponto importante aqui? Ela não é uma norma como a GRI que está olhando para o processo do relato diretamente, tão somente. Né? Ela acaba sendo, e a GRI também tem esse propósito, mas fica um pouco menos evidente por ser voluntário. Ela puxa, junto com o relato, uma série de mudanças processuais da organização. Para dar um exemplo agora já, e não deixar, já dar o spoiler, né? Existem perguntas no tópico estratégia da norma S1 que vão te perguntar de que maneira a organização avalia essa resiliência do seu plano estratégico de negócio em relação com os riscos e oportunidades de sustentabilidade. Então, se tu pegares o relatório da Vale, tu vai ver como é que ela está lidando com a questão da taxação de carbono. Por exemplo, criando mega hubs para concentrar a produção e organizar melhor a logística. Né? Tu vai pensar em produtos com menor impacto ambiental. Então, a Renner é material para ela pensar numa nova formulação de produtos no varejo de moda para atender um mercado que pode ter regulamentações de matéria-prima, de rastreabilidade, de carbono, etc. e tal. Então, é o tipo de pergunta que é trazida aqui. São perguntas que você só responde se você refletir sobre as suas decisões e o que você está fazendo.
Então, por isso que é uma norma que, para muitos, causa um pouco de ansiedade, né? Dá um tremelique, assim. Porque ela exige que você pense, para além do relatório, na sua governança, no seu board, em como você trabalha conhecimentos em sustentabilidade, na frequência com que tu executas análises e reavaliações da tua matriz de riscos e oportunidades, em como a área contábil e a de sustentabilidade conversam para determinar a materialidade financeira ou não de um assunto. Se ele atravessa aquele threshold específico financeiro, misturado com uma percepção de todas as partes envolvidas e consultadas sobre a importância daquele assunto. Então, existe um desafio muito grande aí, de fato, mas as normas, por outro lado, dão muita autonomia para a organização poder desenvolver seu relato. O que é importante dizer? Essa norma, desde o começo, deixa claro: esse relatório não é para todo mundo. Esse relatório é para investidores existentes e potenciais, provedores de capital e outros credores. Isso já te, não vou dizer alivia, porque não é legal esquecer os outros stakeholders. A gente na Report o tempo todo fala que a FRS não é tudo. Ele é uma parte da conversa. Mas é interessante que essa norma deixa claro que você pode abrir mão de temas que financeiramente não são materiais para você. Tá? Então essa é uma grande mudança, né? No GRI a gente olha muito da perspectiva do impacto. Aqui a gente está olhando os riscos e oportunidades de sustentabilidade. E, claro, concretude desses riscos e oportunidades, a probabilidade, a magnitude desses riscos e oportunidades. Outra coisa que é importante dizer sobre a S2. A S2 é um desafio específico muito ligado com, obviamente, a questão climática. Então, ela é temática, ela é sobre clima e ela complementa uma série de questões que vem na S1. Ela tem mais ou menos 90 disclosures qualitativos e quantitativos que ela te pede, né? E a forma de usá-la é: você fez um processo de determinação de temas materiais sob a ótica financeira, percebeu que clima é importante, use S2. Mas nesse primeiro momento, sei lá, clima não é importante para mim. Como a gente fala, né, Pedro? Eu não conheço um cliente da Report que clima não seja material sob alguma perspectiva, mas vamos lá, que exista. Você pode ter essa situação. No primeiro ciclo de relato, para os voluntários de agora, todo mundo estava relatando S2. A Renner relatou para dizer que vários daqueles riscos não são materiais, porque ela usou S2. Então, o que a gente fala, nesse primeiro momento, você vai usar S1 com S2 e vai produzir esse relatório. O que é importante? São mais de 90 perguntas que vão ser sobre coisas tão diversas quanto: com que frequência você faz a revisão dos riscos e oportunidades climáticos, quem participa disso, se o board participa disso, se você tem uma posição executiva sobre clima, se não tem, é sobre o quê, abrange clima também, com qual frequência a tua governança é reciclada nesse assunto, qual é teu preço interno de carbono, qual é o nível da tua resiliência da estratégia em relação aos riscos físicos e de transição relacionados ao clima, né? Então, quais são, né, basicamente tuas métricas e metas relacionadas ao clima? Então, são muitas perguntas com uma complexidade grande, mas olhando especificamente para o mundo do clima, né? Com o tempo, pessoal, a gente vai ter S3, a gente vai ter S4. É provável, pelo menos a IFRS tem sempre dito, que está priorizando nesse momento difundir S1 e S2. Depois a gente vai para as outras. Aí tu vai dizer, pô, mas a minha materialidade não é só sobre clima. Como é que eu apresento indicadores de biodiversidade e natureza? Normas SASB. Então existe uma interação entre essa norma e outras. Você vai usar o SASB para caçar indicadores que ajudem a descrever o teu tema material e teu desempenho nele. Bom, agora para fechar esse bloco inicial, o que temos de alcance regulatório, né? Esse é o cenário, gente, que a gente tem. Então a gente tem aí basicamente 41 mercados, 41 jurisdições no mundo que ou já adotaram os padrões de FRS, seja só S2, seja S2 com S1, sejam mercados que já, como o Brasil, já meteram o louco e botaram uma regulamentação completa desde 3 meses, 4 meses que a norma foi lançada, né? O Brasil foi um pioneiro global, foi positivamente maluco de fazer isso, né? No bom sentido. E aí a gente tem esse movimento crescendo rapidamente. Vocês veem aí, né? Foi basicamente de 19 para 41 em 2 anos, né? Então essa é a expectativa, e eles sempre dizem que esses 41 representam X% do PIB mundial. Então, a atividade econômica global sendo muito tratada a partir do viés da FRS. Qual é o nosso cenário regulatório? E, né, Pedro, a gente estava hoje de manhã olhando, a gente está desenvolvendo uma FAQ, né, que a gente usa internamente, também em algumas atividades, reunindo sempre atualizações, a gente sempre atualiza essa FAQ desde 2023,
E a regulação é um ponto super interessante. Tem muito debate, os clientes nos acionam, né, Pedro, trazendo dúvidas concretas, muito particulares de cada empresa e da sua estrutura de controle, né, suas empresas internas e tudo mais. Qual é a regulamentação objetiva? CVM e Banco Central. No caso da CVM, a gente está falando de um universo que esse número está, inclusive, subestimado, é muito mais do que 400, que são as empresas sujeitas à CVM, companhias abertas. Não são companhias listadas, são companhias abertas, que incluem as listadas e as não listadas, como, por exemplo, algumas empresas públicas que emitem títulos de dívida. Né? Empresas que não abriram capital, mas têm bondes, têm, enfim, alguma operação regulada pela CVM. Todas elas têm que trabalhar com essas normas a partir do ano base 2026. Né? A gente está agora no segundo e último ano de relato voluntário. Além disso, a gente tem a regulamentação do Banco Central do Brasil, que é de 2024, que estabelece para os grupos, para alguns grupos, segmentos 1 e 2 do setor regulado pelo Banco Central, a publicar relatórios também a partir do ano base 26 e depois, a partir de 28, para as outras empresas reguladas pelo Banco Central. Então, todo mundo que está em contato com o Banco Central e CVM, em algum momento entra nessa regulamentação, a maioria, os maiores, já em 2026. Só que não se restringe a isso. E vocês, como setor, são um exemplo muito perfeito disso, assim. Né? Talvez o exemplo mais objetivo disso, que a gente sempre usa dois exemplos, né? Todo mundo que trabalha com logística, distribuição em cadeia, ou quem trabalha com agro. A gente fala, são setores, e muitos aqui já sabem disso muito melhor do que a gente. Por quê? Porque os clientes estratégicos, porque os parceiros de vocês, eles são regulados em algum lugar. Pode não ser aqui, pode ser na Inglaterra, pode ser no Brasil também, etc. E eles vão precisar de informação de emissões de escopo 3. Por exemplo, eles vão precisar falar de cadeia de fornecimento na hora que forem falar dos 3 temas materiais deles. 3 temas materiais envolvem fornecedor e cadeia, ou logística. Para quem eles vão correr para pedir informação? Para vocês. Então, esse é o ponto que, inclusive, muito em comum com o agronegócio, né? Que também vai ser acionado pelas empresas aí de alimentos, de commodities, os traders, porque você está dentro de uma cadeia altamente regulada. Altamente regulada. E aí também tem um cenário que o Pedro vai explicar bem melhor do que eu, que é o de companhias abertas que têm controladoras. Então, controladas, desculpa. Né? Você tem ali uma controladora, uma relação controladora controlada, e essas empresas vão ter que produzir relatórios e ter processos de determinação de tema material, tudo completinho, porque a CVM regula as duas. Então, esse é o cenário que a gente tem. Né? Uma regulamentação crescente. Tem um debate muito grande no momento sobre o setor de seguros. Né? A SUSEP tem uma resolução anterior, FRS, que fala também sobre relato e riscos climáticos e tal, mas não tem ainda batido o martelo da obrigatoriedade, está em discussão, e outros setores estão caminhando para uma regulamentação setorial. Mas no Brasil, o que a gente tem, então, em resumo, são esses dois. Bom, o que a gente percebe? Então, aqui a gente vai trazer agora pontos de dúvida que a gente ouve muito e que a gente interage muito com os clientes. Alguns deles, né, Pedro? A gente, inclusive, foi direto na fonte, lá no CVM, para trazer a informação, porque a gente falou: não, tudo bem, a norma é clara, mas vamos confirmar para a gente não sair falando bobagem por aí. Super importante, né? Então, o que a gente vai trazer aqui? Pontos de dúvida comuns e o como fazer. Na prática, gente, como é que faz um relatório FRS? Como se implanta um processo FRS que resulta, entre outras coisinhas mais, em um relatório FRS. O primeiro passo é o processo de identificação dos riscos e oportunidades ligados à sustentabilidade. Bom, você tem esse mapeamento, muitas vezes a área de risco já tem alguma coisa, você já fez um exercício, ok, um exercício muito qualitativo, tudo bem. É um primeiro passo, mas você tem que fazer um processo formal de identificação e priorização, conforme as normas pedem, com o envolvimento dos organismos internos, que são tomadores de risco, tomadores de decisão sobre risco, avaliadores de risco. Em seguida, você faz a determinação financeira da materialidade desses riscos. E aí, você vai perceber quais são os tópicos materiais que você tem, do ponto de vista financeiro, sobretudo sob a ótica de que eles representam riscos e oportunidades por afetarem a criação de valor da empresa no curto, médio e longo prazo. Quando eu falo criação de valor, são termos do relato integrado, do FRS, tá? Mas eles também falam nas seguintes questões: dívida,
acesso ao capital e investimentos, né? Ou seja, capacidade de acessar capital e investimentos, fluxo de caixa e outros indicadores que a empresa classicamente usa para avaliar sua solidez e sua capacidade de ficar de pé. Você tem aqui dentro a grande mudança processual, que o Pedro vai falar melhor lá no final, a quantificação dos riscos materiais. Você percebe quais riscos são materiais do ponto de vista financeiro? Ah, é material financeiramente. Tá, mas quanto? Quais os efeitos financeiros atuais e previstos disso? Então, esse ponto é um ponto que precisa ter, né, esse processo de avaliação. Depois que você faz isso, você seleciona quais são as informações que a FRS pede na S1 e na S2 e vai para o SASB para pegar as métricas que o SASB tem para o teu setor. O SASB tem 77 documentos publicados. É muito difícil um setor empresarial não estar no SASB. Acontece, mas é bem difícil. E aí você vai lá e pega indicadores também. Depois disso, você publica, e melhor, você define o lugar de publicação, que é um relatório FRS, né? E você divulga esse relatório seguindo os prazos do teu regulador. Falando assim, né, nesse pitch rápido de 4 minutos, parece facílimo, né, gente? A gente está acompanhando 3 clientes e não é nada de fácil. Essa piramidezinha para subir demora muito, dá muito trabalho, né? E aí, então, 4 pontos que a gente gosta de trazer que são muito interessantes. O primeiro, eu vou só começar e daí o Pedro pode explicar melhor como a gente fez esse processo de consulta CVM, mas basicamente a gente precisa entender que se você publica DFs porque a CVM te obriga, você tem que publicar o seu relatório porque a CVM te obriga. Então, basicamente, o que você aplica as DFs, você aplica o relatório S1 Mesma régua. Ah, mas eu tenho uma controlada que é capital aberto, eu quero fazer um relatório conjunto, né? Essa dúvida apareceu para report já. E aí a gente pode fazer um relatório só, uma materialidade só? E aí bateu a dúvida, né, Pedro? Quer contar um pouquinho melhor o processo? Não, posso contar sim. Essa foi uma dúvida recorrente, né, entre alguns clientes que se depararam com esse dilema. Grandes grupos empresariais com diversas companhias listadas sobre o seu guarda-chuva. E dentro desse universo, né, do universo do relato de sustentabilidade que o Guto bem comentou, como ele apresentou, né, naqueles retratos ali dos relatórios da Unilever, da empresa siderúrgica de antigamente, era um pode-se dizer, um universo mais leve, assim, né? Com menos escrutínio, mais relacionados ali muitas vezes às relações públicas entre as empresas, e já se utilizava esse conceito da materialidade, mas sobre que derivava da contabilidade, mas não era o conceito da contabilidade. Agora o conceito ele é o conceito financeiro em sua raiz, que a IFRS está trazendo para esse universo, né, dos relatos FRS S1 e S2. Então, isso demanda especificidade e ter muita clareza de entender quais são as informações interessantes para o usuário primário da informação. Dentro disso, ofuscar informações subsidiárias a partir de um relato consolidado passou a não ser condizente com o nível de escrutínio que a norma está querendo trazer para essas questões, né? E buscando, né, essa transparência no mercado de capitais. Então, né, se faz obrigatório processos individualizados por subsidiárias de capital aberto. Então, cada empresa dentro de um guarda-chuva que tem capital aberto tem que ter seu processo próprio. E isso vai envolver materialidade, processo de quantificação, identificação, toda a pirâmide que o Guto mostrou, inclusive os processos burocráticos, né, de auditoria razoável, o que, né, vai ser um grande, pode dizer, carga, né, em termos de financeiros burocráticos, mas que vai servir a esse papel de fato, dar essa transparência para o mercado de como os riscos, né, sustentabilidade, climáticos, físicos, de transição, se diferenciam dentro dessas subsidiárias. Como um exemplo, a gente pode ter um grande guarda-chuva, né, de uma grande empresa de logística que tem, por exemplo, uma subsidiária aberta que foca no transporte rodoviário e outra que foca no transporte ferroviário. É inerente que hoje a exposição a riscos climáticos, principalmente transição, vai ser distinta a depender, vai ter características muito distintas e potencialidades muito distintas para essas duas entidades. Portanto, é coerente que se demande, né, todo esse processo individualizado para que o usuário da primária da informação tenha clareza e consiga tomar sua decisão com a melhor informação possível. De E forma é geral, né? importante, né? Exato. Não, eu acho que é importante destacar isso, né? Que isso é um ponto realmente que veio, né? E por isso a consulta CVM.
para ter certeza de que a mesma entidade que reporta tem que estar ligada com essa entidade que publica DFs e que ela tem que ter um processo próprio. Porque, de fato, né, vamos pensar, uma holding tem 4 empresas e 2 são de capital aberto, essas de capital aberto têm temas que são particulares dela. Numa analogia bem grosseira, é como se fossem vocês, a BOL versus todas as empresas integradas, né? Cada uma tem sua realidade. E as empresas também têm suas realidades, elas não podem fazer uma materialidade chapéu e usá-la como a única verdade absoluta na hora de pensar no impacto financeiro, porque cada uma vai sentir financeiramente de modo distinto, né? E a gente atende, né, Pedro, há muitos anos aí empresas que têm esse perfil de serem holdings poderosas, né, de capital aberto, com muitas empresas controladas, algumas listadas, algumas abertas, algumas fechadas. Bom, o que importa é que cada uma tem que produzir seu relatório se ela já for regulada pela CVM. Exatamente. E muitas dessas empresas faziam relatório de GRI consolidado, com uma materialidade própria e um relato, né, mais genérico por não reconhecer as complexidades e especificidades das controladas. Exato. Como o relatório GRI, até esse exemplo que o Pedro trouxe, como o relatório GRI é um relatório voluntário, nada impede a empresa, né, de continuar fazendo um relatório de sustentabilidade mais amplo, com visão de impacto, que dê conta das suas empresas todas. O fato é, quando for a hora de publicar o relatório IFRS, que é outro relatório, não é para publicar num só, gente. Isso é proibido pelas normas, inclusive. Quando for publicar o relatório IFRS, aí cada uma tem que ter o seu. De 6 empresas, entre holding e 5 controladas, a holding e 2 controladas são de capital aberto, elas 3 têm que fazer relatório IFRS em separado. Então, uma coisa é o esforço voluntário, a outra o regulado, né? Outro ponto, a materialidade. Muita gente tem dúvida. Tem um processo definido que nem o GRI, né, e tal. A materialidade financeira tem uma autonomia de premissas bastante grande, só que elas devem ser transparentes e não devem ser ensimesmadas. Ou seja, a empresa não pode pensar só em si. Um bom exemplo que eu digo para vocês é da Renner. Ela descreve direitinho, né, Pedro? Ela diz, inclusive, que ela pega na relatórios de analistas de mercado para trazer o sell side, para trazer a visão de todo mundo e mescla isso com documentos de referência. Então, você tem que analisar esses temas não só pela sua área de riscos e sustentabilidade. É importante que você, e na metodologia da Report a gente já faz isso, que você considere uma série de fontes externas de informação, documentais, né, especialistas, do setor, para entender essa pertinência dos temas. É interessante frisar também, né, que esse limiar de materialidade financeira nem sempre é alinhado entre a empresa que relata e o usuário primário da informação. Então, por isso, né, que não tem uma forma, uma bala de prata, por assim dizer, de um processo ideal, mas sim um processo participativo que tente, né, reconhecer as discrepâncias dessas visões e trazer, né, ter tudo isso, né, bem esclarecido, auditável, para que o processo seja claro, para que um processo de auditoria fique clara a coerência, né, do como você identificou as questões que são prioritárias, que podem ser de interesse do usuário primário da informação. Exato. E é importante, né, que nessa avaliação de materialidade a empresa descreva, porque ela pode fazer um processo de dupla materialidade, por exemplo, mas que dentro desse processo a materialidade financeira tem que ser muito claramente apresentada, porque ela é que importa aqui. Você pode ter uma materialidade de impacto muito boa, legal. Ela não é o foco desse relatório, né? Aí você pode mencionar que você tem uma materialidade de impacto, né, Pedro, e fazer a remissão, fazer o link, a referência para outro relatório, um relatório de sustentabilidade, um relatório anual integrado, o que for. Mas o relatório FRS ele se atém aos temas financeiramente materiais. E aí é Mas é importante interessante. que você descreva claramente o que você está trazendo de informação aqui e por quê, né? E um outro ponto importante, essa norma, até pela natureza dela e do desafio. Por favor. Falou para vocês também, né? Travou também, aham. Travou. Quer seguir, Deve, Pedro? deve voltar já já, mas eu posso até tocar num ponto que, né, essa questão da materialidade de impacto, materialidade financeira, né? A Report, muitas vezes, ela sugere essa abordagem dupla nos processos, e isso a gente entende que traz ganhos importantes, pode trazer, né, ganhos e sinergias importantes nesse processo. Muito porque, às vezes, os riscos financeiros associados à sustentabilidade, eles derivam de impactos no meio ambiente e na sociedade. Então, um exemplo claro é, por exemplo, um transporte, né, uma grande carga de um material químico perigoso.
se tem um incidente envolvendo isso, se ele afeta, né, aqueles ecossistemas do entorno, isso é um incidente ambiental, é um impacto que estaria dentro, né, do escopo do GRI, da materialidade de impacto e etc. No entanto, esse impacto ambiental, ele é um gatilho, ele é um fator de risco para riscos de sustentabilidade que poderiam estar que estariam dentro do escopo do FRS S1. Então, essa abordagem mais paralela, dupla, ela também pode trazer muitos elementos interessantes por permitir tanto um olhar aprofundado para os gatilhos, os fatores de risco, como para os riscos que derivam dessas ocorrências, desses impactos. Quem está apresentando são vocês? Eu tinha dado uma caída, né? Não Caiu fui muito. eu, é porque eu tinha dado uma caída, Aí né? eu trouxe um adendozinho para Eu sua não sei o que fala. aconteceu. Eu só trouxe um adendozinho para sua fala, eu falei um pouco daquele papo da dupla materialidade que a gente comentou, como os processos podem ser sinérgicos quando, né, bem abordados e com suas sinergias, né, evidenciadas, mas volta aí a palavra para você para continuar aí. Tá bom. Não, é super importante destacar isso, pessoal, até porque a gente tem clientes, né, Pedro, que estão fazendo só materialidade financeira, assim como a gente tem clientes fazendo a dupla. Em tese, você vai atender de qualquer forma, mas a questão da dupla é a vantagem de você ter uma visão mais sofisticada e completa de tudo e poder otimizar esse processo, inclusive para o teu relatório GRI, né? Não ter que ficar fazendo materialidades segregadas, sendo que elas têm muita relação. Bom, eu caí bem na hora que eu estava falando dessa coisa dos julgamentos, incertezas e erros, porque basicamente onde é que eu estava? No ponto de que a norma te orienta sobre como lidar com incertezas ou com mensurações. Se você vai falar do efeito previsto financeiro de um tema como, sei lá, violações de direitos humanos na tua cadeia de valor, né? Se você vai apresentar o efeito financeiro previsto, vamos combinar que há um grau de incerteza numa informação como essa na primeira vez que você a mensura, né? Então vamos pensa retroativamente o Carrefour com aquela situação que aconteceu, por exemplo, no supermercado de Porto Alegre. Lembram que teve uma morte de um cliente por uma agressão? Imagina como é que ele colocaria num relatório FRS o efeito financeiro potencial de um risco de um incidente de segurança envolvendo equipe terceirizada com violação de direitos humanos. Quantificar o risco de direitos humanos. Como é que você quantifica vidas? Vamos pensar em clima. Como é que a Renner vai calcular a exposição das lojas dela a inundações para além do que aconteceu no Rio Grande do Sul? Como é que ela calcula a perda financeira que ela vai ter com quebra de distribuição? Então é um processo difícil, é um processo que as áreas de risco já são, né, as áreas de contabilidade, geralmente já tem uma forma de conduzir isso junto com o time de sustentabilidade, né? No qualitativo e no quantitativo vai ser desenhado. Então, já prevendo que há um grau de incerteza de estimativas, é importante que a gente entenda que existe uma curva de aprendizado de cada empresa e do mercado como um todo. E que ninguém vai ser multado pela CVM por dizer que existe um grau de certeza nos seus indicadores. É só vocês pegarem o relatório da Vale e da Renner, que vocês vão ver uma série de ressalvas, eles indicando, inclusive, onde tem grau de certeza. É muito importante ter prontidão para relatar isso e, no ano seguinte, em retrospecto, se perceber que esse dado não estava bem estimado, apresentar a metodologia de recálculo e por que você fez isso. Então é importante a questão da transparência, pessoal. E, por último, né, para a gente passar aqui para o nosso bloco final, é importante falar de reliefs, né? Porque muita gente pergunta, mas o que eu tenho de liberdade nesse primeiro momento, né, e tal. Bom, primeiro, a quantificação de riscos e oportunidades num primeiro ciclo é possível que você não tenha quantificação para tudo. É possível que você tenha só para um dos riscos e oportunidades climáticos, né? Você no primeiro ano que você relata nesse ciclo voluntário, você não precisa divulgar suas emissões de escopo 3, né? Você não vai precisar, no seu primeiro ciclo, divulgar as emissões de escopo 3. Você não precisa, nesses ciclos voluntários que estão tendo agora, divulgar todos os riscos de sustentabilidade. Você pode adotar uma abordagem climate first, entendendo que esse tema é mais importante no momento de aplicação voluntária, né? Então é importante desenhar um plano de ação dentro da empresa, que é uma coisa que a gente tem assessorado muitas empresas, né, Pedro? Daqui a pouco o Pedro vai falar mais disso, da gente construir um plano de ação para adequação ao FRS. Então, existem já esses pequenos reliefs que permitem que você publique seus primeiros relatórios numa jornada, entendendo que você não vai ter tudo, gente. Tem muita empresa que não vai ter o preço interno de carbono calculado no primeiro relatório. E é importante saber que em alguns casos você vai ter uma série de reliefs que vão te ajudar nesse processo de adaptação.
Bom, o que a gente queria falar dos early adopters, então, agora, né? Caminhando para esse bloco mais final da conversa. Vocês devem saber que essas normas começaram a ser usadas voluntariamente em 2024, né? Ano passado, Vale e Renner publicaram seus relatórios FRS. No mundo, não dá para a gente saber o número exato, mas a gente tem pelo menos aí algumas dezenas de relatórios mundialmente publicados que tentam responder ao FRS, né? Muitos em língua inglesa, muito por conta da FRS ter uma presença muito forte no Reino Unido, e também tem uma influência grande no mercado americano. E aí, nesse período, a gente percebe algumas coisas nos relatórios publicados. Então, olhando principalmente para a Vale Renner aqui no Brasil, a gente tem algumas coisas que a gente nota, né? Dois eixos de fala aqui. Em conteúdo, linguagem, dados, etc., a gente vê esses relatórios com um trabalho editorial ainda existente, ou seja, tem foto, tem diagramação, tem um trabalho de design, porque nós no Brasil temos uma tendência, e se a gente comparar os relatórios do mundo e do Brasil, dá para ver isso, a gente tem uma tendência a trabalhar mais editorialmente os relatórios, né? Com infografias, com fotografia de qualidade, com narrativa. Não que os relatórios FRS não tenham isso, mas eles reduzem isso bastante, porque o rigor técnico dessas normas exige isso. Eu estou na equipe que está fazendo um relatório FRS também. E quando a gente apresentou a estrutura para o cliente, ele disse: eu queria perfumar um pouco esses termos aí com os termos que eu uso aqui no meu discurso empresarial. E a gente falou: tudo bem. Só que assim, para o teu investidor, ele vai usar um agente para ler esse relatório. Vai ter um bot que lê esse relatório. É importante que o termo métricas e metas esteja aí. É importante que o termo resiliência da estratégia esteja aí. Você pode falar de estratégia de longo prazo, de permanência do negócio, mas o termo resiliência tem que estar aí. É quase uma coisa de escolhas terminológicas para atender o mercado, né? Então a linguagem deles é mais amarrada do que de um relatório de sustentabilidade. Também é perceptível que Vale e Renner usaram os reliefs regulatórios. Elas só falaram de clima. E dentro de clima, elas não trouxeram estimativa financeira para tudo. Inclusive, a Vale faz isso. Ela coloca que tem um alto grau de incerteza sobre um dado que ela não conseguiu mensurar, né? Sobre alguns dos riscos e oportunidades. A maioria ela vai trazer algum número ali. A Renner traz número para quase tudo também, né? Existe uma coisa que ajuda muito. Se alguns de vocês aí já fazem relatório com base no TCFD, que é a Força Tarefa de Divulgações Climáticas, pois isso daí já é, né, Pedro, um super avanço, porque você já está acostumado a relatar naquela estrutura, que é a estrutura que é usada pelas normas. Governança, estratégia, riscos e oportunidades e métricas e metas. Então já tem um benefício bacana aí, mas a própria FRS publicou um documento com a inter-relação entre as normas climáticas S2 e o TCFD. E dá para ver que o TCFD tem coisas a menos, né? Ou seja, a S2 traz muito mais coisa a relatar. De todo modo, a gente percebe que as empresas se valem da experiência delas com o TCFD para conseguir relatar. Aqui, por exemplo, dois textos, como cada uma descreve sua materialidade. O da Vale é um relatório muito detalhado e muito bem feito, mas eles são bem econômicos na descrição da materialidade. Enquanto que a Renner lista os documentos que ela usou para determinar os temas materiais e ela apresenta quais são os valores, aliás, quais são os órgãos que avaliaram os montantes ou os limites de materialidade financeira, né, que foram definidos. Então aí tem quais são as diretorias, qual foi a escala, né, para subir até o conselho, etc e tal. Na Vale, ela deixa muito claro que ela usa informações qualitativas e quantitativas e o uso de uma série de premissas que são avaliadas periodicamente. E aí ela lista quais são os riscos e oportunidades climáticos. Então, para a Vale, ela trabalhou no relatório com 4 riscos e 2 oportunidades. A Renner, se não me engano, são 7, né? Alguma coisa assim. É só para vocês verem. Aqui é um exemplo de um plano de transição climática da Zurich, né? E aí é da matriz da Zurich, só, certo, né? E aí ela vai apresentar, por exemplo, como é que ela está trabalhando o seu portfólio ao longo do tempo, mudando os investimentos que ela tem, buscando net zero. Então ela vai reduzir é, todos os investimentos dela que estão ligados ali com altos graus de emissão e também uma redução ligada com os investimentos de real estate dela. E aí, como você tem aqui à esquerda, é uma pergunta que está na S1, na S2, desculpa, que vai dizer como a entidade planeja responder a riscos e oportunidades de clima na estratégia de tomada de decisão. Basicamente, eles estão dizendo, eles querem reduzir as emissões ligadas às atividades securitizadoras nos grandes clientes em 20% até 2030.
Então, aí tu está dizendo claramente, meu portfólio vai mudar, a minha estratégia de negócio está mudando por conta de metas climáticas. Então, esse tipo de coisa vai ajudar a responder, né, o que a organização tem que responder. O que a gente percebe pela frente, né, gente? Assim, basicamente é preciso trazer mais riscos e oportunidades não climáticos, porque a S2 é o primeiro momento, né, Pedro? Daqui a pouco a empresa vai ter que colocar risco e oportunidade hídrico, risco e oportunidade em relações de trabalho, risco e oportunidade em compliance, e aí, gente, isso vai se ramificar ad infinito. Por isso que a materialidade é importante para filtrar o que importa mais, né? Pensar em tirar de vez os riscos não materiais dos relatórios. Então, se não é financeiramente material, eu sei que o teu stakeholder, não investidor, gosta do assunto. Cara, fale disso em outro relatório, não é o lugar. Aqui não é o lugar para esse risco. Se ele financeiramente não é material para a empresa, ele tem que ser tratado em outro lugar se ele for material em outra ótica, certo? E temos uma expectativa e estamos trabalhando com os nossos clientes para ter quantificações mais precisas e refinadas de riscos e oportunidades materiais. Porque não é fácil dizer quantos milhões ou quanto de aumento no seu nível de endividamento líquido um risco de transição pode provocar. Pode parecer fácil, mas não é. E aí a gente precisa ter uma régua, né, inclusive com especialistas dessa área, que seja capaz de trazer para a empresa um apoio para a área de riscos, então calcular o efeito financeiro atual e previsto de um tema. Então, aqui são imagens dos relatórios, o da Vale, que é muito legal, gente. Quem puder olhar, né, Pedro? Eles apresentam como se fosse uma ficha, um template, né? Natureza do risco, quais são as ações de mitigação e adaptação, qual é a categoria do risco, se é político, se é legal, se é financeiro, se é de transição, qual é o horizonte temporal, e lá na frente eles apresentam o efeito atual financeiro, que às vezes é nada, mas tem um previsto, né? Então, por exemplo, aqui, inclusive é um risco que tem muito a ver com vocês. Aumento no custo de frete em função de taxação de carbono. Como é que isso vai afetar toda a indústria? Como é que vai afetar todo mundo que trabalha nessa cadeia que necessita, né, da circulação de bens e serviços? Bom, aí você vai ter a taxação de carbono. Como é que eu calculo isso? Né? A Vale traz um estudo sobre isso no relatório, certo? Bom, pessoal, aí a gente entra, então, para finalizar aqui, trazer para vocês o que a gente propõe, né? Porque não basta a gente ficar dizendo, olha só, né? Que mundaréu de demandas isso vai gerar para vocês, né? Quanta gente vai ter que fazer cursos, se capacitar, ler a norma? Quantas áreas vão ter que marcar um monte de reunião junta, né? Tem um cliente que a gente fez uma série de cursos em company, que foi muito interessante, até divertido fazer esse curso, porque tinha 7 pessoas da contabilidade, uma de sustentabilidade e 2 de governança. Era esse o público do curso. E 80% do tempo eram eles, da interação que a gente tinha, quando eu não estava falando, eram eles dizendo, gente, a gente tem que marcar uma reunião, a gente precisa pensar isso aqui junto. Bora fazer uma planilha, vamos abrir um documento, vamos marcar com o conselho de sustentabilidade, vamos chamar um especialista. Porque é isso, essa interação vai demandar muita coisa. Né? Já está demandando de muitos clientes nossos. Então, para apoiar, porque a Report faz isso, a gente fez isso com o GRI lá no começo, a gente fez com o relato integrado lá no começo, a gente fez com o SASB, a gente está fazendo com todas essas normas, a gente também está propondo um caminho para atendimento S1 e S2. Pedro, se quiser Beleza, eu vou tocar a falar. fala aqui, eu acho que essa parte está muito da tua atuação diretamente na Report também, né? Claro. E eu vou tentar ser breve, gente. Eu sei que a gente está chegando aqui no final da agenda, né? Estamos se aproximando da 4h30. Mas tudo bem, Marcela? A gente continuar um pouco? Acho que sim, né, Marcos? Mais um tiquinho? Boa. Estava até Perfeito. 4h40, né? Até 4h40? Chega até Puderem, 4h. seria depois É, bom dedicar um tempinho para perguntas dos exato. associados a vocês. Não, perfeito. Exato. Vamos só passar aqui uma ideia, né, de processo, como o Guto comentou, né? IFRS não é um projeto que vai te botar aderente, né, o que os requerimentos do IFRS estão demandando. Muitas vezes, o cliente vem, eu quero uma materialidade conforme IFRS. Não, a materialidade é o primeiro passo, ele é a linha de base para que você comece a sua jornada, a sua trilha, como a gente costuma rotular, né, aqui na Report. Então, né, é imprescindível, então, né, como eu falei, maternidade é linha de base. Então, é uma atenção máxima a isso, um processo de maternidade bem feito, que participativo, que reconheça, né, e que seja coerente, identificar os riscos e oportunidades com potencial, né, de materialidade financeira, porque também você não vai fazer a IFRS traz um conceito que é da proporcionalidade. Você não vai também já no primeiro momento fazer um esforço, quantificar
tudo que é risco, tudo que é oportunidade, sendo que esse processo não precisa ser feito já na linha de base, pode ser feito depois, numa etapa de codificação que viria posteriormente. Então, primeiramente, né, na materialidade, a gente busca entender quais são aqueles riscos e oportunidades com potencial de chegarem ali naquele threshold, né, naquele limite de materialidade financeira, para assim, né, a gente seguir para aprofundamentos cabíveis nas etapas seguintes. Essa visão de jornada também é imprescindível. E ela não vai ser, e não vai ter uma bala de prata, não vai ter uma jornada que vai ser adequada a todos os contextos. É específico para cada contexto, né, essa jornada. Então, a depender do nível de maturidade das empresas, a depender da maturidade da sua área de gestão de riscos, da sua área de FP&A, da sua área de sustentabilidade, a gente vai ter processos, etapas necessárias ou não para estar buscando essa adequação às normas IFRS. Aí a gente pode passar, Guto, para ter essa visão gráfica aqui do nosso processo. E o nosso processo, ele... Passou de slide? E o nosso Eu processo, passei aqui. agora foi. Ele busca reconhecer, né, essas incertezas e, e se adequar, né, à realidade de cada empresa e ser um processo que traga valor não só para o escopo burocrático de cumprimento da norma, mas sim para a estratégia da empresa. Porque, no fim, o que a gente quer entender aqui, na última instância, é a resiliência da estratégia da companhia a esses riscos, que muitas vezes não vinham com essa carga, né, e eram, às vezes, subvalorizados pelas áreas financeiras que estão ali preocupadas com orçamento, com projeção, five-year plan, etc. Então, né, como a gente comentou, começamos com a materialidade, aí normalmente depois a gente já sugere um gap analysis para, a partir dessa identificação, né, de riscos e oportunidades com potencial de materialidade financeira. Como é que vocês estão, né, frente a essas questões? Como é que você está a gestão de riscos? Como é que está a maturidade da empresa para lidar com essas questões à luz das normas IFRS? Aí a gente, né, sai desse gap analysis com as lacunas claras em termos de evolução e determina, né, um plano de ação, mais num escopo de plano tático, calendarizado, para a gente ser bem assertivo na hora de atacar esses gaps. E aí a gente entra na implementação. E essa implementação, né, ela segue ali as dimensões que derivaram do TCFD e que foram incorporadas pelo IFRS, que é de governança, estratégia, desempenho, né, métricas e metas, tudo para entender o que se faz necessário para a gente amadurecer, né, para a gente evoluir e ter maior clareza sobre como essas questões estão sendo geridas dentro da companhia. E, por fim, chegando no relatório de compliance. Mais um ponto aqui muito importante, que já foi comentado pelo Guto, é essa parte da quantificação, que é uma parte que ela dá um salto de complexidade em como a gente vai abordar esses riscos. O objetivo da quantificação é consumar esse link entre o mundo, né, da sustentabilidade e os DFs. Então, de que forma esses eventos associados a questões climáticas, a questões de sustentabilidade, podem impactar, né, as rubricas financeiras do demonstrativo? Então, a quantificação aqui que a gente propõe, ela tenta reconhecer, né, os múltiplos caminhos de materialização possível desses riscos através de uma análise probabilística, onde a gente vai fazer uma modelagem estocástica através do software que a gente tem aqui, fazer uma simulação de Monte Carlo, para buscar, né, ter como input final esse valor esperado de perda associado a esses riscos, já vinculado às contas das DFs. Mas o, o nível de assertividade desse processo ele é completamente proporcional ao nível de maturidade da empresa. A gente depende de uma régua de riscos bem estruturada, de projeções financeiras, projeção financeiras mais específica, né, sobre os elementos ali das DFs, porque muitas vezes se depara que tem uma régua de riscos que tem só o EBITDA. EBITDA é uma métrica de saída que contempla, que é um agregador, basicamente, de variáveis. Se a gente só tem isso, a nossa acessibilidade, nosso nível de certeza fica comprometido nesse processo. Então, o que eu quero destacar aqui é que é um processo muito específico para cada contexto e que não vai ter, né, uma grande bala de prata que vai ser aplicável a tudo. É um processo participativo a quatro mãos. A gente, antes de qualquer definição de escopo, é necessário sentar, entender o nível de maturidade, entender como a empresa está posicionada, para aí sim a gente dimensionar os esforços, fazer um trabalho assertivo para garantir esse cumprimento. Acho que eu já passei aqui, né, um pouco do que nessa trilha aqui que o Guto está apresentando. Eu só queria passar a bola para o Guto para ele comentar um pouco desse relatório de compliance, como a gente tem, né, ele já comentou um pouco, que é o meio termo entre o relatório mais o relatório rígido, objetivo, né, sem diagramação das DF, financeiros normalmente. E aí, Guto, comenta um pouquinho sobre como a gente tem
proposto, né, esses relatórios para os clientes. De novo, vocês me ouvem? Sim. Ah, então pronto. Ai, que bom que eu voltei. Bom, eu acho que assim, Pedro, o que tu trouxeste, né? Eu acho que sobre o relatório especificamente, é que a gente percebe, pessoal, que muitas empresas não conseguem abrir mão da ideia de ter um relatório que seja editorialmente agradável, né? Que você não vai publicar uma DF, ele tem que ter um texto sobre o modelo de negócio, o perfil, a estratégia, a visão de futuro. E esses pontos são importantes da gente trazer ali, né? Então a gente tem falado muito que a gente tem 3 modelos de atender isso. A gente pode só fornecer, né, Pedro, como alguns clientes estão fazendo já com a gente, um esboço técnico para que a área de contabilidade prepare. A gente tem a opção, que é um caso que eu estou atuando, em que a gente recebe um montante de informações, faz uma análise de aderência e produz o texto e o conteúdo, e tem a versão completa, que a gente participa de toda essa jornada e trabalha também no design, na elaboração gráfica do relatório. Então a gente tem, cada empresa vai tomar um caminho, né? Não é uma coisa que a gente deva decidir, mas a gente está pronto para atender e eu acho que o mercado como um todo vai se conformar nesses caminhos, né? Algumas empresas vão ter relatórios maiores, menores, depende muito da, como o Pedro falou, não tem uma solução única. Às vezes você vai ter que falar de 14 riscos e oportunidades em sustentabilidade. Como é que faz para isso ser objetivo? Porque o investidor não quer ler relatório de 200 páginas. A gente tem pesquisas, né, que a gente faz dentro de processo de materialidade, a gente já teve o SD Perception, né, Pedro? Que a gente acessa o investidor e está muito claro que o investidor não quer relatório gigantesco com muita firula. Ele quer as informações claras e principalmente com as terminologias adequadas. A gente tem advogado muito em favor disso. Usar os termos que a norma traz, para a gente não ter problemas de comunicação com esse stakeholder, que é um stakeholder que tem outras necessidades e outras demandas, né? E por fim, gente, a gente dentro daquele gráfico mostrou a educação, né? Letramento ali embaixo, vocês viram, né? A gente entende que letramento tem que acontecer o tempo inteiro. Quando está na materialidade, a gente tem que ter workshop com essa galera, a gente tem que envolver as pessoas no processo, o C-Level precisa estar ciente do que é o desafio de sustentabilidade daquela empresa. Uma vez que a materialidade está pronta, você tem que difundir internamente conhecimento sobre esses temas, para que todo mundo entenda por que eles apareceram nas metas da tua área, por que está ligado ao teu bônus, né? Por que, que a empresa depende daquilo para sobreviver no longo prazo. A gente precisa ter também um momento em que as áreas de sustentabilidade e riscos precisam ter conhecimentos adquiridos. Então a gente entende que o letramento é uma forma de você tornar esse processo mais fluido, lidar melhor com asseguração, com o regulador, publicar um relatório de forma mais rápida e tranquila, sem sofrimento, uma vez que todo mundo já tem os conhecimentos necessários e as capabilities dentro da empresa. Então a gente tem uma série de coisas que aí, claro, posteriormente a gente pode conversar, mas só para vocês saberem, dentro desse processo a gente também apresenta formações, cursos, principalmente, a gente tem vários cursos autorizados pela FRS e cursos próprios, com várias cargas horárias, que são pensados para esse público que toma decisões. Além da parte de treinamentos e workshops que a gente faz desde C-Level até nível operacional e tático. E vou falar para vocês, os concorrentes da Report também trabalham nessa mesma dimensão, né, Pedro? Porque todas as consultorias que são especializadas em FRS não vão simplesmente entregar para vocês uma resposta para o indicador. Ou vão ler a resposta de vocês e dizer tá bom ou tá ruim. Como a gente viu, vai além disso. Tem processos de gestão internos que têm que ser modificados para conseguir responder o que a FRS pede. E essas mudanças, elas muito dificilmente acontecem de forma orgânica na empresa. É preciso ter conhecimento externo, especializado, para trazer as provocações necessárias, por exemplo, para uma área de riscos, ter uma interface forte com sustentabilidade e conjugar, como o Pedro falou, critérios de determinação de materialidade financeira sobre o tema de sustentabilidade. Da mesma forma, um conselho, um comitê de sustentabilidade, uma área de governança, uma área de planejamento estratégico, precisam ter conhecimento sobre isso e ter processos modificados. Então a gente entende, basicamente, resumindo tudo, que além do processo de gestão que antecede o relato, é preciso, como está ali na barrinha de baixo, haver letramento interno, técnico e conceitual dentro da empresa e das áreas. E isso vai desde o C-Level até as equipes operacionais que vão lidar com o tema no dia a dia, que todos tenham conhecimentos para entender os porquês e as perguntas que essa norma faz. Bom, pessoal, a gente tinha trazido isso, a gente acabou exatamente 4h40, mas a gente quer saber se vocês topam, né, ficar mais um pouquinho para perguntas e respostas, dúvidas, quem puder, lógico, né? E, obviamente, agradecer a oportunidade de novo da gente estar aqui, né, Pedro?
podendo trocar essa ideia com vocês e, enfim, de alguma forma contribuir para a jornada do setor de vocês, que, como a gente falou, é um setor extremamente importante para essa norma, do ponto de vista da presença dele em todas as cadeias de valor.